Olá, tudo bem? Godoy por aqui para te trazer umas dicas muito legais a respeito de acabamento na impressão 3D. Talvez esse seja um problema que você tenha, talvez você esteja começando agora e não saiba qual o caminho seguir, ou talvez já faça algum tempo que você imprime e a qualidade das suas impressões não são as que você deseja. Então, eu preparei essas dicas aqui que são dicas simples, porém são dicas de coisas que eu uso no meu dia a dia e que são certeiras. Tá? São configurações que a gente tem que fazer aqui no nosso fatiador e que essas configurações vão garantir aí impressões com qualidade. Então, se você deseja aprender a respeito disso, eu te peço que, primeira coisa, acompanhe esse vídeo até o final e segundo, que você aplique, porque sem aplicar as dicas de nada vai adiantar. Então, fique com as dicas aí na sequência. Bom, vamos lá então para a primeira dica. Já vou mostrar para você aqui dentro do fatiador como que nós vamos configurar isso e é algo muito importante. Aqui ó, nós temos o diâmetro do bico, né? Isso aqui você tem que ter configurado aí. E aí nós vamos fazer aqui a configuração da nossa altura de camada. Aqui está como 0,1, eu vou colocar aqui 0,3 para você entender o que eu quero explicar e eu vou mandar fatiar essa peça. Nós vamos perceber aqui ó, que essa peça ela tem alguns detalhes, tá? Ela tem detalhes aqui, tem linhas aqui ó, no peito do nosso dragão, mas eu quero que você observe aqui essas linhas do olho. Olha como ficaram espaçadas essas linhas aqui e olha como o olho não ficou definido. Então assim, nós vamos ter ali uma parte do desenho, que é essa parte do olho aqui onde nós vamos conseguir identificar que é o olho, mas nós não vamos ter isso com um nível de definição bom, e isso pode ser que afete a qualidade que nós queremos. Então o que acontece? Estou te mostrando isso aqui e eu quero que você observe o tempo aqui, ó, 4 horas e 52 minutos. Não interessa aqui o tamanho nem nada, só vamos levar em consideração essa relação que eu já vou te explicar. Agora nós vamos pegar e vamos fazer isso aqui com uma camada de 0,1, tá? Vou dar um OK, vou clicar aqui para preparar. E aí você já vai perceber aqui o resultado que mudou completamente. Olha como o nível de detalhamento agora está muito maior. Até aqui mesmo na tela do computador nós já conseguimos visualizar aqui ó, que vai ter um nível muito melhor de definição. Não só ali, em todos os outros detalhes. Se você observar aqui, ó, nós temos detalhes muito mais bem definidos. Isso significa que essa nossa peça vai ficar com uma qualidade muito melhor do que a qualidade que ficaria com uma espessura de 0,3, tá? Nós poderíamos falar de outros detalhes aqui a respeito da espessura em relação ao diâmetro do bico e coisa assim, mas eu não vou te falar a respeito disso porque o que nós queremos aqui é falar de qualidade. Então se você quer uma peça com qualidade, já começa pela espessura de camada. Próximo ponto que nós temos que levar em consideração é a espessura da casca do nosso modelo. O que é a casca do modelo? É essa parte externa do modelo. Então aqui ó, nós estamos vendo que eu tenho 3 linhas de espessura aqui dessa camada. O meu bico é 0,5, a largura de linha do meu bico está como 0,5, então aqui eu teria uma espessura de 1,5 mm. Se eu deixar muito fina a espessura dessa parede externa, o que vai acontecer? Vão ter pontos onde o acabamento não vai ficar tão bom. E aí ele vai interferir diretamente na qualidade do meu produto, na qualidade da minha peça. Então tenha sempre em mente, se você quer uma peça que tenha uma qualidade melhor de superfície externa, o ideal é que você não faça, por exemplo, com apenas uma camada. Se você fizer com apenas uma camada, o ideal é que você faça essa peça de uma maneira mais lenta, tá? Para que dê tempo de resfriar, para que dê tempo de criar as estruturas necessárias, e aí você também vai ter que levar em consideração alguns outros detalhes, como por exemplo, o quanto que o infill, o quanto que o preenchimento interno vai transpassar por cima da linha externa. E isso aqui também vai interferir no acabamento, porque se essa linha aqui ó, do infill, ela for muito para fora aqui em cima da última linha aqui da camada externa, o que vai acontecer? Vai acontecer que olhando o modelo por fora vai ficar marcas dessa linha. Dependendo do tipo de filamento, se for um filamento translúcido, vai aparecer muito mais e talvez não seja esse o efeito que você queira.
Então, para não acontecer esse tipo de coisa, você pode trabalhar aqui com 2, 3 linhas de espessura de camada externa e isso vai fazer com que você tenha uma melhor qualidade aparente do seu modelo. Como que você vai alterar isso? Isso você vai alterar aqui, ó, na parte de camadas e aí aqui na parte de perímetros, que são os perímetros da peça, que formam essa casca dessa peça, você vai poder colocar aqui, ó, por exemplo, 1. Vou simular aqui com 1 e aí aqui, ó, no preenchimento, eu vou colocar aqui, ó, na sobreposição de contornos, vou colocar, por exemplo, 70%. Vou dar um OK e vou preparar e aí eu já vou mostrar para você o que significa isso ou onde que isso vai influenciar. Isso vai influenciar justamente naquilo que eu lhe falei. Então olha só aqui, ó. Nós temos uma linha do infill, que é essa linha verde, que ela está transpassando aqui, ó, por essa linha azul e ela está transpassando aqui, ó, cerca de 70%, que foi o que nós colocamos lá. Então se você tem somente uma linha de parede externa, ela vai te deixar a peça mais frágil externo e ainda vai ter a possibilidade de ficar marcas dessa parte do infill aqui, dependendo da configuração que você utilizar. Tá? Então esse aqui é mais um ponto que você tem que levar em consideração. Outro ponto que você tem que levar em consideração é a espessura da casca na parte de baixo do seu modelo e a espessura da casca no topo do seu modelo. Ah, Anderson, mas meu modelo não tem casca no topo, o topo é irregular e coisa assim. Enfim, o que você tem que levar em consideração é o seguinte, que vai ter que ter um fechamento na parte de cima do seu modelo, e quando a gente fala topo do modelo, nós não estamos falando só nessa parte aqui, ó, por exemplo, só na ponta das asas ou na ponta aqui do focinho desse dragão. Nós estamos falando também dessa parte redonda aqui, ó, que tem um topo, essa parte aqui em cima dos pés aqui que tem um topo, e tudo isso vai ser feito por essa configuração aqui, ó, na parte de camadas, que é a parte de superfícies superiores. E aí nós também temos aqui as superfícies inferiores, que são a parte de baixo. O que eu costumo passar para os meus alunos? Não deixem menos do que 0,6 a 1 milímetro de espessura, de 0,6 a 1 milímetro de espessura. Por quê? Se nós pegarmos e colocarmos aqui uma espessura de camada de 0,2 e nas superfícies superiores nós colocarmos aqui, por exemplo, 3 camadas, nós temos aqui 0,2 vezes 3, nós temos 0,6. O que mais que vai influenciar aqui na parte do acabamento? O que vai influenciar na parte desse acabamento superior é como ficou a cama que nós preparamos para essa parte superior. E o que é a cama que nós vamos preparar para a parte superior? É o preenchimento. Então, se nós tivermos um preenchimento que tiver aqui, por exemplo, em 2%, eu vou colocar aqui para você ver, olha só, nós vamos ter um espaço muito grande para ser preenchido aqui, e esse espaço, o filamento vai acabar caindo para dentro desses preenchimentos. E aí você vai ter que colocar, logicamente, mais camadas de topo. Nesse caso aqui, o que você pode fazer? Você pode pegar aqui, ó, e colocar um preenchimento maior. Inclusive, se você quiser, pode separar e colocar um preenchimento maior só nessa parte da peça, né? Pode colocar aqui, por exemplo, 15%. Olha a diferença que já vai dar em relação àqueles 2%. E aí você vai entender melhor ainda o que isso significa. Olha só, chegou aqui e aí agora eu tenho essa cama aqui, ó, para que seja feito, né? Para que seja feito aqui, ó, vamos até a camada, para que comece a ser feito a parte de topo dessa peça. Então isso aqui é o topo também dessa parte de baixo. Olha só como vai ter uma estrutura muito melhor embaixo. Então aqui nesse caso eu poderia, por exemplo, usar 3 camadas de 0,2. Ah, mas eu quero pegar e utilizar um preenchimento mais aberto aqui embaixo. Beleza, quer utilizar um preenchimento mais aberto embaixo? Tenha a consciência de que você vai ter que colocar aqui, ó, nas superfícies superiores pelo menos umas 4 camadas para que ele tenha a capacidade de fazer o preenchimento por cima e de dar um acabamento bom em cima dessa peça. Tá? Então essa parte aqui é uma parte fundamental e aqui fica uma dica. Ó. Muitas vezes as pessoas pegam e colocam aqui
0,1 de camada. Ah, eu vou melhorar a minha camada aqui, vou melhorar o meu objeto, vou deixar ele com acabamento melhor. Só que daí esquecem que as camadas de topo, elas são por uma medida. Então, eu quero deixar com 0,1 de camada, mas eu vou continuar colocando aqui 4 superfícies superiores. O que vai acontecer? Você vai ter uma camada muito fina, uma camada de topo, porque ela vai pegar esses 4 aqui, vai multiplicar pelo 0,1 e aí nós vamos ter 0,4 de espessura de topo. Lembra que eu falei que é no mínimo 0,6, de 0,6 a 1 milímetro? Então, isso aqui nós temos que alterar também. Se eu quero que fique 1 milímetro aqui, eu vou ter que pôr 10 camadas superiores. Se eu quero que fique 0,6, eu vou ter que pôr 6 camadas superiores, para que ele pegue isso aqui, multiplique por isso e dê essas camadas. Então, recapitulando aqui, o que você vai levar em consideração? Vai levar em consideração, no mínimo, uma espessura de 0,6 a 1 milímetro, e você vai levar em consideração também o preenchimento que você está utilizando. Não adianta eu colocar 10 camadas se eu tiver 0 de preenchimento e a minha distância, onde vai ter que ser feita essa ponte, por exemplo, sem preenchimento nenhum por baixo, for muito grande e a minha máquina não der conta. Se eu fizer isso, o filamento vai cair para dentro da peça, vai criar uma barriga, e aí mesmo que eu coloque 10 camadas, pode ser que não dê conta de ficar bom. Então é mais fácil eu ter um preenchimento, utilizar menos camadas de topo e ter um acabamento perfeito por cima. E a parte inferior eu tenho que cuidar apenas com a espessura, porque como é a parte de baixo, aí é a espessura que eu quero que a minha peça fique. Vamos dizer que eu quero que fique com 1 milímetro, então nesse caso aqui eu vou colocar 10 camadas de 0,1 para que fique 1 milímetro de espessura na parte de baixo e não fique uma parte quebradiça ou alguma coisa assim. Ah, Anderson, mas 1 milímetro é demais, eu quero 0,5. Então você coloca 5 camadas aqui e ele vai dar conta de fazer, até porque a parte de baixo do modelo não depende do preenchimento, e aí você pode dar uma brincada com essas medidas aqui e encontrar o que fica melhor nas suas peças. Número 3, a retração. Retração é algo muito importante, você tem que entender o seguinte aqui na retração. A retração, ela tem vários fatores aqui que você pode alterar. E a dica que eu te dou é o seguinte: trabalhe com o mínimo de fatores possíveis. E o mínimo de fatores possíveis são quais? Distância de retração e velocidade de retração. A distância, você coloque aí a distância que você encontrar nas suas calibrações, e a velocidade de retração você vai procurar utilizar a maior velocidade que a sua máquina der conta. Por que você vai utilizar somente esses 2 parâmetros aqui para tentar encontrar aí os melhores resultados? Porque não precisa de todos esses outros parâmetros aqui. E eu falo isso de experiência própria. Nas minhas máquinas aqui, por exemplo, eu utilizo para PLA, ABS, PETG, essa mesma configuração. E as peças ficam muito boas. Então, assim, em relação a isso, você tem que ter a seguinte consciência. Quando você faz a calibração, e é importante você calibrar a sua máquina em relação à retração, ela vai ficar perfeita, digamos, para aquela medida de peça que você fez. Ah, eu fiz um teste de retração e a peça que eu utilizei ela tinha 100 milímetros entre um ponto e outro. Ficou perfeito, beleza. Só que você tem que entender que no dia a dia você vai fazer peças que muitas vezes vai ter uma distância onde vai ser necessária a retração, e essa distância ela vai ficar entre um ponto e outro 50 milímetros. Ou ela vai ficar 250 milímetros. E o comportamento da sua máquina para essas duas distâncias vai ser diferente do comportamento que você teve lá naquela distância de 100 milímetros que você fez. Então o que você tem que ter em mente? De que vai ser muito difícil você conseguir a perfeição para todas as medidas que você vai fazer. Então é normal que em alguns materiais, como PLA, por exemplo, que é um material que escorre um pouco mais, fique uma teia fina, tá? E isso é aceitável desde que você consiga ter um acabamento perfeito na sua peça e isso não interfira no acabamento. Então, assim, lógico que você não vai deixar ali retração dando blobs, fazendo marcas na sua peça e coisa e tal. E para isso você vai utilizar esses outros recursos. Aí sim você tem que utilizar. Só que o que acontece? Eu vejo muitos usuários que já tentam começar a fazer a calibração da retração mexendo nesses outros recursos
que são recursos que vão ser o último ponto que você vai mexer. Então, essa aqui é uma dica simples e direta. Não fique futricando em tudo que é coisa aqui na parte de retração. Trabalhe com a distância e trabalhe com a velocidade, que você já vai ter os resultados que você precisa ter. Em casos específicos e especiais, aí sim você pode trabalhar com esses outros recursos. Agora vamos para mais um ponto, que é o preenchimento. Preenchimento, já dei um spoiler aí há pouco tempo atrás para você a respeito disso, mas o preenchimento aqui, o que eu tenho para falar é justamente isso. Procure balançar a questão do preenchimento com a questão das camadas que você vai utilizar no topo da sua peça. Isso é fundamental para que você tenha um acabamento melhor da superfície superior da sua peça, e em vários estágios da peça você vai estar trabalhando com essa superfície superior. Então, procure sempre analisar, e aí você tem que levar em consideração o seguinte: quanto de distância que a minha máquina consegue fazer uma ponte, uma bridge. O que significa isso? É o quanto de distância sua máquina consegue fazer um vão que esteja vazio embaixo dela. Então eu tenho o pilar 1, tenho o pilar 2, né, o ponto A e o ponto B, e ela vai sair de um ponto até o outro sem ter nada embaixo. Qual que é a capacidade que a sua máquina tem de fazer isso? E aí você traduz isso e traz aqui para a parte de preenchimento. E quando você calcular o modelo, você olha aqueles vãos que se formou lá dentro do enfio, e aí você vai entender o quanto que você pode fazer aqui de preenchimento sem que você tenha problema nos acabamentos de topo da sua peça, tá? Um dos pontos aqui do preenchimento é esse, e já quero falar aqui também a respeito da sobreposição de contornos. Observe sempre essa opção, eu gosto de trabalhar em torno de 25% a 50%, e isso aqui é o tanto que as linhas internas vão transpassar pela linha externa, né, pela última linha externa aí do modelo, não a linha mais de fora, a linha mais de dentro que você colocou nos perímetros, e aí ela vai deixar o seu modelo mais forte, ela vai deixar o seu modelo mais bem estruturado através disso. E isso é importante para a parte de acabamento, porque muitas vezes a superfície pode ceder, muitas vezes pode acontecer alguns detalhes em função justamente de não ter um valor adequado aqui. Um outro ponto muito importante que nós temos que levar em consideração é a questão da velocidade de impressão. E aqui você também tem que ter uma coisa bem clara na sua mente, aí você tem que ter a consciência disso, de que velocidade ela está diretamente relacionado com a qualidade de impressão. Quanto mais rápido você quiser imprimir, pior vai ficar o seu acabamento. E quanto mais lento você imprimir, melhor vai ficar o seu acabamento, logicamente com exceções. Então, vamos aqui ao que funciona e ao que funciona muito bem, tá? Nós temos aqui no software, no Simplify, por exemplo, nós temos velocidade padrão de impressão. Essa velocidade padrão é a velocidade com que a sua peça vai ser impressa na parte do enfio dela, na parte interna dela. Então, muitas vezes até as pessoas falam assim: ah, Anderson, minha peça está imprimindo bem, mas na parte interna fica falhado. Por que isso? Porque essa velocidade é a velocidade interna e ela está muito alta, e daí a sua máquina não dá conta de extrusar o material e ela acaba ficando falhado. Ah, mas por que isso não acontece no externo? Porque no externo está aqui, ó, velocidade de perímetro, que é a velocidade com que é feita a casca da peça, e ela está aqui em 50% dos 80%, ou seja, vai ser feito com 40% a parte externa da peça. Onde que vai aparecer o acabamento da minha peça? O acabamento da minha peça vai aparecer na parte externa. Então, se eu sei que velocidades altas não combinam com o acabamento, qual que é a parte que eu tenho que reduzir a velocidade para que ela tenha um acabamento melhor? É justamente na parte externa, na parte do perímetro do meu modelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, ó. Se a minha máquina der conta, por exemplo, de imprimir o enfio a 100 mm por segundo, beleza, coloco a parte interna, trabalhar rápido, tá? Que é a parte onde o acabamento não precisa ficar tão bom. E aí a minha parte externa, eu sei que a minha máquina, se eu colocar ela trabalhar a 30 mm por segundo na parte externa, o acabamento, ó, vai ficar um brinco. Se eu colocar ela trabalhar a 60, o acabamento vai ficar, ó, um brinco. Porém, se eu botar ela trabalhar a 70 para cima, vai ficar muito ruim. Então o que eu vou fazer? Ah, na minha aqui eu sei que 60 vai ficar ótimo o acabamento.
Então eu vou colocar aqui 60%. 60% de 100 é os 60 milímetros por segundo que eu preciso. Então entenda, ela vai fazer rápido por dentro e vai fazer mais devagar por fora. Ah, Anderson, 60 milímetros ficou demais. Então faz o seguinte, coloca 30. O que ela vai fazer? Vai fazer só a camada de fora com 30 milímetros por segundo. E isso aqui vai garantir que você tenha uma qualidade muito melhor superficial na parte de fora. Por quê? Velocidades mais altas, elas transmitem todos os problemas que a impressora tem para a impressão. Então assim, se você tem uma correia frouxa, se você tem uma polia com furo descentrado, se você tem outros detalhes aí de folgas na sua impressora, quanto mais velocidade você colocar, mais ela vai passar, por exemplo, vibração para sua peça. E aí essa vibração vai ser transferida para as paredes da sua peça e a peça vai ficar com acabamento ruim. Agora, se você pegar e andar em velocidades mais baixas, ela não vai transmitir esses problemas na proporção que ele transmitiria em velocidades altas. Logicamente, vai ficar um acabamento muito melhor na superfície externa. Então, se você não tem uma máquina que dá conta de fazer interno e externo rápido, você faz o interno rápido e você faz o externo devagar, que você vai conseguir uma qualidade muito melhor de acabamento. Outra questão aqui ligada à parte superior e à parte inferior da peça. Aqui nas velocidades nós temos, olha só, velocidade nos preenchimentos. Se você parar aqui em cima você vai entender, olha. Modifica a velocidade de impressão nas faces inferiores e superiores. Então olha o que eu vou fazer aqui para você. Eu vou colocar isso aqui, por exemplo, em 10, tá? E agora eu vou dar um OK, vou mandar preparar aqui a minha peça e eu vou te mostrar onde são essas partes ali. Então olha só, se você olhar pelo gráfico aqui no lado, ó, nós temos 96.8 a parte laranja. Então a parte do enfio lá onde nós colocamos 100, aqui está em 96.8. A parte verde aqui, ó, é a parte onde nós colocamos lá 50 milímetros, se eu não me engano, por segundo. E a parte em azul aqui, ó, que está dando 3.9, é justamente a parte onde nós colocamos a parte superior ali, ó, e a parte inferior. Então essas partes aqui, elas vão fazer muito mais devagar para dar um acabamento melhor. Só que eu não preciso tanto como eu coloquei aqui, né? Então, só para você entender como nós temos essa separação nas velocidades do fatiador, tá? Então aqui o que eu gosto de usar? Eu gosto de usar aqui, o que dá muito certo para mim, normalmente eu deixo entre 30 e 50 na velocidade de perímetro. Então vamos colocar aqui, e na velocidade padrão de impressão, digamos que seja 100. Tá? Então aqui eu posso colocar 40% também, e na velocidade de suportes eu também não gosto de exagerar muito, porque muitas vezes pode quebrar o suporte se você fizer muito rápido. Então essas velocidades aqui são velocidades ideais, velocidades que para mim aqui dão ótimos resultados e eu vou utilizar isso. Vou preparar aqui, agora você vai poder ver aqui essa questão das velocidades e você já vai ver que vai mudar aqui essa parte de topo. Então olha só, locais aqui onde está com aquela velocidade de 50 lá, deixa eu ver se foi 50 que eu coloquei, ou 40, foi 40, ó, tá? Então os locais onde está com a velocidade de 40, ele está nesse verdinho aqui, na cor verde, tá? E se eu olhar na parte interna, que é a parte do enfio, ele está naquela velocidade alta lá de quase 100 milímetros por segundo. Então o que vai acontecer aqui, ó? O meu modelo ele vai fazer bem rápido nessa cor laranja e aqui nessas cores verdes você pode ver aqui ó, que ele está de um verde mais claro na parte externa e ele vai aumentando um pouco a graduação. O que acontece aqui? Nessa linha aqui ó, ele vai fazendo uma velocidade mais alta, essa aqui ele vai fazendo uma velocidade mais baixa e essa última aqui ele vai fazendo uma velocidade mais baixa ainda, que é aquela velocidade que eu configurei. Então é assim que funcionam as velocidades aqui no fatiador. Bom, a próxima dica seria sobre espessura, né, superior e inferior, mas como eu já falei a respeito disso para você nas outras dicas anteriores, eu vou te dar uma dica que não tinha entrado na minha lista aqui e que é algo muito importante. Então fica aí como uma dica bônus para você, que diz respeito ao diâmetro do filamento. Muitas vezes a gente utiliza o diâmetro nominal porque falaram para nós que é 1,75 ou 3 milímetros, alguma coisa assim, e aí nós colocamos isso no nosso fatiador ou deixamos como default no nosso fatiador e nunca alteramos essa medida.
Não é à toa que os fabricantes de filamento aí, não sei se todos, mas alguns pelo menos, colocam o diâmetro médio que tem naquele carretel. Então assim, se você pega um carretel de filamento e ele diz lá que o diâmetro médio daquele carretel é 1,73, é 1,72, é 1,74, é 1,76, você não tem que colocar no seu fatiador 1,75. Você tem que colocar no seu fatiador 1,74, por exemplo, 1,73. Onde que você vai fazer isso? Você vai fazer isso aqui em outros, né, no caso aqui do Simplify, e aqui, ao invés de utilizar 1,75, que é a medida nominal, você vai colocar 1,73 ou 1,74, que é a medida real que você tem que utilizar. Com base nisso aqui, o seu software vai calcular aqui qual que é o gasto que ele vai ter de filamento, e aí ele vai fazer aí o cálculo correto e vai entregar uma qualidade melhor nas suas peças, tá? Então leve em consideração isso, sempre altere aqui o diâmetro por diâmetro correto aí do seu filamento que o fabricante estiver indicando. Ah, mas o fabricante não indicou. Pegue um paquímetro, meça aí nos 10 pontos o filamento, meça ele numa direção, depois meça ele na outra direção, faça a média aí de quanto que deu nesses 10 pontos e coloque esse valor aqui, que você vai ter melhores resultados no acabamento do que se você simplesmente colocar aqui 1,75 e aí digamos que o seu fornecedor faça o fio dele com 1,70 ou 1,80. Vai ter uma diferença na liberação de material na parte da extrusão e aí você vai ter uma peça com subextrusão ou com uma extrusão em excesso. Então isso é muito importante e fica essa dica aí para que você tenha peças com melhor qualidade. E agora um outro ponto que eu quero que você leve em consideração aqui, que é justamente a parte das retrações, dos pontos de entrada na sua peça, os pontos de saída que vão ficar na sua peça, e aí nós vamos falar da famosa costura que ficam em muitas peças. Bom, se você tiver com a sua retração bem calibrada, se tiver tudo bonitinho e na saída e na entrada não ficar pontos na sua peça, o que você vai fazer? Você pode utilizar aqui, ó, por exemplo, os pontos iniciais como aleatórios. O que vai acontecer aqui em pontos aleatórios? Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Vou calcular aqui e agora eu vou te mostrar aqui na peça através das retrações. Ó. Vou habilitar as retrações. E aqui você pode ver, ó, em cada local que tem esse ponto aqui, ó, é um ponto de retração. Então, aqui eu estou com pontos de retrações aleatórios. Eles vão ficar espalhados pela peça. Se a minha retração tiver ok, eles não vão deixar marcas nem nada. Mas se não tiver ok, ele pode deixar marca por toda a peça. Ah, não consegui arrumar a retração, não estou tendo uma qualidade excelente de retração e eu não quero deixar essas marcas por toda a peça. O que eu posso fazer? Posso vir aqui e ao invés de colocar aqui como pontos aleatórios, eu posso otimizar os pontos de início para impressão mais rápida e aí ele vai otimizar aí deixando os pontos em locais mais próximos, ou eu posso utilizar aqui, ó, o mais próximo possível do local especificado. E aí eu vou colocar medidas aqui para que ele sempre tente sair e entrar na peça mais próximo desses pontos. E aí como que eu vou escolher esses pontos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, coloco minha peça de topo aqui, por exemplo. Se eu quiser que fique na parte de trás, aqui, ó, na parte das costas da minha peça, digamos que a minha peça está no centro da mesa. Então ele está em X150, Y150, porque a minha mesa tem 300 por 300. E aí então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu processo, né? Vou vir aqui na parte de camada, e aí eu vou colocar aqui, ó, o mais próximo possível do local especificado. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, aqui em X eu quero 150, que é o centro da minha mesa, e em Y eu quero 250. O que vai acontecer? Ele vai jogar esse ponto mais ou menos aqui assim, ó, na minha mesa. Então ele vai tentar sair todas as partes aqui de retração e entrada aqui, ó, nas costas do meu modelo, tá? Vamos preparar ele aqui e você já vai ver para que lado que ele vai sair aqui. Olha só, ele jogou todas as saídas para a parte de trás do modelo, tá? Então essa é uma maneira, por exemplo, de eu jogar tudo para um lado para esconder, tá? Lembrando o seguinte, lembrando que
você tem que trabalhar a parte de retração muito bem trabalhado para que não fique essas marcas e para que você não fique precisando utilizar, por exemplo, esse recurso aqui para disfarçar o acabamento da peça. Então é isso, eu queria fazer um vídeo curto aqui para você, mas eu me alonguei um pouquinho mais porque sabe como é que é, né? A gente sempre quer ensinar da melhor maneira possível. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas que eu te trouxe aqui nesse vídeo. E o seguinte, não adianta só assistir o vídeo, só entender as dicas, tem que colocar em prática, porque somente assim você vai ver os resultados aí na sua impressão. Então é isso, nesse vídeo é isso que eu gostaria de te trazer e eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, grande abraço e até mais!